Eu acho que a pessoa que fica desesperada pela independência é porque ela é muito dependente. É paradoxal. Você é independente e consegue manter a sua autonomia nas relações pessoais e especialmente nas amorosas? Neste episódio, a gente vai conversar com a psicóloga Thay Castilho sobre a importância de ter independência no relacionamento amoroso. Eu sou Isabelle Moreira Lima e você está ouvindo o podcast da semana. O que significa autonomia dentro de um relacionamento amoroso e como adquiri-la e mantê-la são informações que valem ouro, todo mundo quer saber. A importância da independência financeira para ter um relacionamento saudável, como ser independente quando se tem filhos e o que fazer com o ciúme do outro quando se é dono do próprio nariz. Para ajudar a nos iluminar aqui, a achar um caminho que responda a tudo isso, eu falo hoje com a Thay Castilho, que é psicoterapeuta de casal e família, fundadora e membro do ITF, Instituto de Terapia Familiar de São Paulo. Para adiantar um pouco aqui da nossa conversa, ela diz que a autonomia tem a ver com ter os próprios desejos, que ter independência financeira é um passo grande para a autonomia do indivíduo, especialmente das mulheres, e dá uma dica: fuja da conta conjunta, é um erro colossal. Ouve aí meu papo com ela. Tá, e a gente vê muita gente casada usando foto de casal no WhatsApp, no Instagram. Muita gente que para de sair com os amigos ou mesmo com a família quando casa e passa a viver mais a vida do cônjuge. Na teoria, todo mundo sabe que isso não é tão legal, mas na prática, eu quero que atire a primeira pedra quem nunca passou por isso, quem nunca fez isso. Então, eu te pergunto, por que a gente cai nessa? Você começou com uma pergunta já bem complexa. Bom, eu vou começar primeiro assim. Quando a gente encontra alguém que a gente escolhe, a primeira alguma coisa que atrai duas pessoas, e as pessoas se apaixonam, elas fundem, como se fosse um eu só. Então, aí a pessoa está encantada, ela está vendo uma parte do outro, o outro está vendo uma parte dela, estão encantados por essa parte, e aí é o que a gente chama, as pessoas estão apaixonadas. Então, nesse momento, vai, que nem mãe põe a foto com o filho no WhatsApp, no perfil do WhatsApp, né? A gente põe a família e a pessoa acaba, não todo mundo, algumas pessoas acabam pondo com o parceiro ou a parceira. Isso, o que eu chamo de fusão, é parte do enamoramento. Mas, se aquilo fica, eu estou exemplificando, põe no WhatsApp, gente, estou apaixonada, tá? Depois a vida corre, né? Então a pessoa vai ficando junto, as pessoas moram juntos ou não moram. É o momento de começar uma separação, de serem duas pessoas, né? Quer dizer, esse é o momento, Isabelle, que as pessoas, se elas tiverem dentro delas, subjetivamente, ninguém não tem completa autonomia psíquica, mas se elas tiverem com alguma autonomia psíquica, elas conseguem desfusionar o que a gente chama de autonomia psíquica, que pode ser chamado de independência, que para mim é uma palavra mais independência, dependência. Então vamos chamar a pessoa que é dependente das pessoas, seus entes mais próximos, muito dependente da mãe, em geral da mãe, porque se não tem a ajuda do pai, é difícil separar da mãe. As pessoas, elas vão projetivamente olhar para o outro e buscar traços, sem perceber, isso não é acessível, que a mantenham dependentes.
Percebe? Esses encaixes em casal são muito comuns, né? Então você pensa assim, você escolheu uma pessoa para ficar junto, um companheiro, uma companheira, e uma pessoa que é muito diferente do que é a tua família. Sem você perceber, de repente você tá atacando exatamente aquele lado que você gostou. Que você acaba projetando o que era a tua família. E começa a defender os valores da tua família. Não valores que são valores éticos e tudo, mas assim, aquilo que na educação, no comportamento da mulher, no comportamento do homem. Claro que tudo isso atravessado pelas categorias de gênero, que estão na base. De um casal, de uma família, tem uma gestão, né, que é a gestão social. O que se espera, né, de um homem e de uma mulher dentro da família. Esses fatores todos, Isabela, eles podem ou não gerar mais autonomia psíquica. Então você vê assim, tem casal que não sai separado nem a pau, né? Tem casal que não, ela sai, vai fazer as coisas dela, ele sai, vai fazer as coisas dele e tá tudo bem, né? Quer dizer, enquanto uma relação de confiança esteja sólida, mas que ela gosta que ele vá fazer as coisas dele. Ele gosta que ela vá fazer as coisas. Ou se for um casal ou um afetivo, ela gosta e ela gosta. Ou ele gosta e ele gosta. Sabe? Quer dizer, isso não se dá só nas relações heterossexuais. Esse encaixe se dá nas relações homoafetivas também. Quando vai começando a virar duas pessoas, pode ir tudo bem ou pode não ir tudo bem. O cotidiano é uma coisa difícil, filhos, né? Primeiro tudo bem, está tudo encantado, no segundo ou terceiro já é mais complicado, mas o ideal seria que todo mundo tivesse essa autonomia dentro de uma relação de intimidade, que a intimidade está dentro da gente, não está fora. Se você constituiu uma relação de confiança e de intimidade, o outro pode ter viajado, o outro pode ter saído e voltado para casa às 3 horas da manhã. Não é uma questão. Hoje eu acho isso muito frágil, né? Frágil, que as pessoas é mais difícil passar por essas fases. Muita gente se precipita e separa, né? As pessoas têm esse bordão aí de abrir a relação, abre a relação sem nunca terem convivido de fato uma relação mais monogâmica. Nada contra não ser monogâmica, desde que seja bem combinado. E essa coisa que a gente vê tanto, né, de relacionamentos que as pessoas decidem abrir, isso é uma maneira de buscar uma certa independência de alguma maneira? Olha, poderia ser, Isabelle. Isso ainda é muito... Eu fico pensando, na minha geração começou-se a abrir as relações, né? Depois rolou muita água debaixo da ponte. E era desastroso. As pessoas não estavam nem aí. Não é, enfim, as pessoas mais ousadas da minha geração. Hoje, os jovens, eu tenho visto em pessoas muito jovens, em pessoas quando o casamento está chegando numa fase mais difícil, e em pessoas que já estão para lá de 50 anos, né? É uma busca, tem a ver com a sexualidade, é uma busca de experiência, a sexualidade se abriu, né? Tem a ver com uma insatisfação em ter um parceiro só, querer experimentar outras coisas, mas tem a ver com uma insatisfação.
Eu acho válido, acho que as pessoas, se elas fazem isso de um jeito, com uma autonomia e bem combinado, pode ser uma coisa boa, pode ser uma coisa, inclusive, que reavive a sexualidade de um casal. Mas tem os seus riscos. Por exemplo, para as mulheres é uma coisa, porque os homens não foram monogâmicos nunca, né? Quer dizer, a gente sabe disso. Então, é como já tivesse dado esse lugar de não ser monogâmico. Para os homens é muito difícil, porque tem aí um sentido, abrir a relação. Tudo bem, quando ele fica sabendo, relação hétero, o que acontece? Ele sente como se ele tivesse sido traído. Daí vem, ela não me contou direito, ela não, né? Porque se tem que contar, devia ter contado tudo, sabe? E daí fica esse mantra na relação que vai acompanhando e machuca. Por que é importante manter a independência e a autonomia dentro de um relacionamento amoroso? E como é que a gente faz isso? Tem alguma dica? Então, qual é a dica? São duas pessoas. Primeira dica, 2 eus, né? 2 pessoas que têm afinidades, mas que não são iguais. Então, uma gosta de uma coisa, outra gosta de outra coisa, e tem coisas que as pessoas gostam juntos. O que faz que as pessoas grudem? Isso que eu estava falando, e também um modelo social do casal bem formado, que ainda existe, Isabelle. A gente pensa que ainda tá na pauta ainda, né? Então as pessoas, quando elas vão tentar, né, fazer uma coisa de ser diferente, um modelo diferente, às vezes são muito jovens. Eu acho que os jovens, eles inovam sempre. Então, muitos jovens têm mais jogo de cintura com isso. Quando vai passando para 30 anos, por aí, já numa outra fase, depois dos 20, 25, aí começa a entrar nos modelos, sem perceber, quer abrir a relação, mas já não tem tanto jogo de cintura. Eu recebo casais que abrem a relação em várias idades, mas tem casal que procura terapeuta de casal para abrir a relação, no sentido de os combinados. É tudo muito delicado, porque tem coisas muito fortes e arraigadas na gente, né? Então, tem gente que consegue, e consegue inclusive reavivar a relação, o erotismo da relação. Qual é o limite dessa independência? Quando é que deixa de ser uma qualidade e passa a ser um defeito, egoísmo? Porque é isso, porque eu acho que a busca por uma independência, se ela for muito desesperada, ela pode ser vista como egoísmo, né? Eu só estou pensando em mim. Aí complica, né? Porque o egoísmo se confunde com o narcisismo, que é alguma coisa que a pessoa não percebe o outro. Mas, assim, eu acho que a pessoa que fica desesperada pela independência é porque ela é muito dependente. É paradoxal. Eu acho que essas coisas, a gente vai com o corpo da gente, sabe? São os corpos que se movimentam numa direção do desejo. A gente, como sujeito, a gente pode ter autonomia quando a gente se dá conta que a gente é desejante a gente. A gente não ficou no desejo do pai ou da mãe e transferiu o desejo para o marido ou para a mulher. É a gente que é desejante. Então, assim, tudo, na base disso tudo, tem uma coisa que é difícil trabalhar como terapeuta de casal, que tem uma falta de diálogo.
Porque a questão dialógica aí é fundamental, porque o diálogo abre. A escuta um do outro abre. Você vê outras coisas que você não estava vendo. Atualmente, a gente está vivendo um contemporâneo tão narcísico que é difícil olhar para o outro e escutar. Difícil manter um diálogo sem atacar. Isso significa dependência. O encaixe em alguma coisa que não funciona, mas que mantém a relação. Né? Então significa que aquelas pessoas, psiquicamente, elas ainda não trabalham com o desejo delas de fato. Né? Essa é a autonomia que a gente tem. Quando a gente olha para cá, para dentro, e fala, eu quero isso. Tem uma pessoa com você, um companheiro ou uma companheira, você pode expressar. Pode ser que você não vá fazer isso, porque tem os limites que a própria circunstância te traz. Mas isso é conversado. Tem entendimento. E aí, então, eu te pergunto, quem tem essa autonomia? Quem tem isso? E talvez tenha também uma autonomia financeira, autonomia na vida, de uma maneira geral. Tem mais tesão? É tudo, Isabelle, é tudo tão é relativo, quer dizer, o tesão está em queda. Vamos combinar. Vamos combinar. Que tempos tristes para se viver, não? Tempos tristes para se viver, porque você vê que as outras demandas sociais não erotizam, porque o erótico está na gente, no olhar, num quadro que você vê, né, numa flor, tá tudo, o olhar, o erótico está no olhar, olha para o outro, o erótico está ali. Mas as pessoas deserotizaram. Então, não estou falando todo mundo, não, estou falando assim, o que eu percebo é que tem uma deserotização, que tem a ver com outros elementos que estão entrando no lugar daquele erótico, não o erótico que as pessoas têm que ficar transando todo dia, não é isso que eu estou falando, é o corpo erótico, sabe? Então, isso realmente eu acho que está em queda. Com casais jovens. Passa aquele fogo dos primeiros tempos, depois passa a não ter tanta importância mais. Tem gente que eu falo assim, gente, mas espera um pouquinho. Se é por escolha, tudo bem. Pode te pendurar por escolha. Mas é por escolha? Né? Ou o que é mais importante? Interessante, porque tantas separações, tantos divórcios, e ainda a instituição casamento é tão importante. Tá, e qual é a importância de cada um num casal, numa relação, manter sua independência financeira? E por que isso vale especialmente para as mulheres? Bom, primeiro, né, as mulheres foram para o mercado de trabalho por uma questão de uma igualdade, né, com os homens. Então, segundo que a mulher que era dependente financeira, ela tinha que ficar no casamento de qualquer jeito porque ela não tinha dinheiro, ela não sobreviveria sozinha. Terceiro, que eu acho que tem todo o movimento, né, das mulheres que alavancou essa importância da independência econômica, que isso não só, não é empoderar porque eu não gosto tanto dessa palavra, ela deu para a mulher mais solidez daquilo que ela quer. Quer dizer, e tem várias nuances aí, né? Então, assim, eu acho que essa independência econômica, as mulheres batalharam, estão batalhando, e isso é mérito delas, né? Alguns homens têm orgulho disso,
Outros até elas ganham mais do que eles, então eles renunciam um pouco à carreira deles e ficam em casa com os filhos e elas trabalham. E isso tudo traz um panorama, Isabelle, muito mais colorido. Né? Muito mais colorido. Agora, você encontra ainda pessoas que acham que as mulheres têm que ficar em casa. Depende da cultura, porque a gente está falando aqui do nosso pedaço, mas você vai para o interior de São Paulo, você vê muitos modelos diferentes. Muitas mulheres que ainda ficam dentro de casa, dando os privilégios para os homens, cuidando da casa, dos filhos e dependendo financeiramente deles. Né? Então, tem aquela coisa que tinha antes, que eu não sei se existe ainda, porque eu já não estou vendo tanto mais. Existe, mas menos, a conta conjunta. A conta conjunta era uma armadilha. Né? Quer dizer, porque o homem, como padrão, sempre fala que a mulher gasta muito. Falava assim, você gasta muito, as mulheres são gastadeiras. Então ficava um controle, né, um do outro, do que estava gastando. Então, o importante, se possível, é a mulher pagar o plano de saúde dela, se ela tiver condições, o cartão de crédito dela, colocar em partes iguais na casa, se ela tiver condições. Como as mulheres muitas vezes ganham menos do que os homens, o legal é se fazer uma proporção. Se eu ganho mais, eu ponho mais. Não, eu ponho menos. Como as mulheres ficam sempre com esse encargo de cuidar mais dos filhos, porque ainda já está começando, eu estou vendo na minha pesquisa, mas ainda tem muitas situações, eu estou lendo artigos que falam divórcios por questões de trabalho doméstico e cuidado com os filhos. As pessoas entram em conflito. Mas tudo isso é promissor, eu acho. Ao mesmo tempo, eu acho que as mulheres ficam, às vezes, mais dependentes do que os homens, até porque socialmente é assim. E tem um outro caso de mulheres, que é o modelo antigo. Elas trabalham, mas é para gastar com elas. O grosso da casa, quem paga é o marido ou a companheira. Né? Mas essa coisa da conta conjunta é muito interessante. Eu nunca tinha pensado nisso. E a gente vê que caiu meio em desuso, né? Não vejo... Caiu... Olha, você não imagina os paus que dava conta conjunta. Eu quando tinha isso, primeira coisa que eu dizia assim, gente, vamos separar essa conta. Cada um fica com a sua conta, cuida da sua conta, sabe o que gasta. Agora, se tem uma parceria boa, um dia senta e fala assim, ó, eu tenho tanto, dá pra gente viajar, não dá pra gente viajar, eu pus na Previdência tanto, sabe, as pessoas podem conversar, né, que é outra, mas é uma parceria boa isso, né. Tá, e como é que mantém algum grau de independência e individualidade com filhos, quando se tem filhos? Bom, vamos começar já desde o movimento para ter filhos. A transição para a parentalidade. Né? Aí já se tem uma relação de boa parceria, vai tudo bem, é só alegria. Tem coisas que não tem jeito, a mulher tem que ficar, amamentar, cuidar, então ela fica mesmo mais dependente no sentido de ter que cuidar. Se numa boa parceria, mesmo que tenha um parceiro, uma parceira que esteja trabalhando, ela está em licença maternidade. Infelizmente, nós temos uma licença paternidade pífia. Né? Tem movimentos no mundo inteiro e eu faço o meu doutorado em Portugal, lá está um grande movimento para se ampliar a licença paternidade. E quando a mulher volta, depois da licença maternidade, o pai pode usar a licença paternidade para ele ficar.
Porque essa questão de poucos dias, e muitos homens nem tiram. Eles têm direito e não tiram. Então, como é que se entende essa dependência? Aí é como a relação está caminhando, né? No primeiro filho, as coisas tendem a ser melhores. Porque tem uma romantização, né, da relação com o filho. Mas quando nasce um segundo filho, que já está no momento no ciclo de vida, né, dessa família, já tem mais trabalho, mais coisa para pagar, escola, isso começa a apertar. Faz uma coisa junto, ou ali se tem conflito, tem acusações. Né? Difícil você pegar duas pessoas, vão fazer um orçamento? Então, o que ela paga, o que ele paga, o que ela faz, o que ele fez. Às vezes é invisível. Um não percebe o que o outro está fazendo, nem percebe o que o outro está pagando. Falta diálogo para essas coisas, Isabelle. Agora, não tem dúvida que a independência financeira da mulher é um passo grande para a autonomia dela. Mesmo ela tendo filho, quer dizer, tem mulheres que têm 3 filhos e conseguem. Agora, nós estamos falando também de um extrato social, né? Acho que é importante a gente dizer que não é todo mundo, né? Tem um extrato social que tem ajuda, né? E outro que não tem. Tem mães que mesmo com ajuda são mais controladoras e também controlam o pai, o jeito que o pai está fazendo, às vezes desqualificam. Então acaba gerando uma coisa que daí já não é mais gostosa. O ciúme pode cercear a liberdade às relações pessoais de um e de outro num relacionamento amoroso. Como é que a gente explica para o ciumento a importância de manter amizades e relações profissionais e pessoais com pessoas de ambos os gêneros, ainda que isso cause ciúme? O ciúme é o quê? É o fantasma da perda. Tem machismo, não quer dizer que a mulher também não é ciumenta. Tem controle, machismo, mulher controla, homem tem machismo, tem fantasma da perda. Tudo isso compõe os ciúmes. E tem a sua dose narcísica. Né? Aquilo que é meu, é posse. E eu só enxergo isso especularmente, não consigo olhar para o lado. Então, botou o olho no que é meu, não estou percebendo se o outro gostou ou não, é que não pode. Então, agora, dizem por aí, aliás, eu estava lendo essa semana, dizem por aí, né, que uma dose de ciúme sempre é bom, porque significa que o relacionamento está vivo, que as pessoas se gostam. Depende, porque às vezes a mulher reclama assim, o homem reclama, bom, você não tem ciúme nenhum de mim, significa que você não gosta de mim. Então, ter ciúmes é uma confirmação do afeto? Ou ter ciúmes tem a ver com configurações internas de cada um, no sentido dos seus próprios fantasmas, da sua própria história, da sua história socialmente também. Como é que um homem, por exemplo, pode se pensar que um homem olhou para a mulher dele, ele já se vê o homem traído. Porque tem um fantasma, um significante que é corno. Que usam ainda. Eu falo assim, mas não tem corna, né? Então, o ciúme, ele pode representar confirmação de afeto, pode representar controle, fantasma de perder. Muitas vezes é dentro da categoria de gênero do masculino e do feminino. E, mais uma coisa, ele pode separar as pessoas que têm
a questão dos ciúmes não é improvável, é muito provável entrar numa coisa obsessiva, sabe, assim, você fala assim, a mulher, mas isso foi há não sei quanto tempo, vocês nem estavam juntos, mas a pessoa empaca ali e fica o resto da vida reeditando aquela narrativa. Então, os ciúmes, eu acho que o ciúmes, ele tem música, né? Tem umas músicas, né? Pra pensar no Piscínio Rodrigues, sabe, Léo? Né? Mas é uma coisa que as pessoas sentem. Não adianta falar que não sente. Mas é como elas lidam com isso, né? Dependendo de cada, porque tem todos esses componentes, né? Quer dizer, eu lembro de uma música da Maísa, que era antiga, que falava meu mundo caiu, e falando de um fim de um relacionamento. Eu penso assim, o mundo da gente só cai quando a gente pensa que ele nunca vai cair. Independência é contrário de dependência. É isso. Thay, foi um prazer. Obrigada pela entrevista. Obrigada a você de ter me convidado, Isabelle. Fiquei bastante feliz de falar desse assunto que eu gosto muito. Se você quer saber mais sobre como ser independente e ter autonomia, eu te convido a visitar o site da Gama, que a gente tem uma edição completa sobre o tema. Para começar, tem uma reportagem que fala sobre independência financeira. A gente ouve especialistas em finanças que dizem o que é preciso fazer para alcançá-la e por que nem todo mundo consegue chegar lá. Tem outra reportagem que reúne dicas e reflexões sobre o que é preciso fazer para ensinar autonomia para as crianças. Além de uma entrevista com o Gabriel Martins, que é diretor do filme Marte 1, o representante brasileiro no Oscar. Ele conta sobre como é fazer cinema independente no Brasil. E eu vou dar um spoiler aqui. Não é fácil. Ele conta que não tem dinheiro para o próximo filme. Se você gostou deste podcast, eu te convido a ouvir outros episódios. A gente já falou com muita gente bacana. Para ter uma ideia, a gente falou com o psiquiatra Nilson Simbenberg sobre gênero e sexualidade dos adolescentes. Falamos também sobre a crise dos 40 com a podcaster Camila Frender e sobre filantropia negra e seus desafios com a Aline Odara, do Fundo Aguibara. Em plataformas de áudio como o Spotify e o Deezer e no site da Gama, você pode ouvir o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Isabelle Moreira Lima, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Luiz Serafim. Até semana que vem!